Terminei dia 7. Li a Bíblia em 7 meses e 7 dias. Eu ia até terminar no 6º dia, mas eu falei, não, vou terminar no 7º, porque 7 dias é melhor do que 6. Gente, foi tremenda essa minha leitura desse ano. E eu convido você a começar agora em janeiro. Começa pelo Novo Testamento, leia todo o Novo Testamento em 2, 3 meses, que você vai ver que é tremendo. Quando a gente faz uma leitura assim, sem demorar demais, a gente fica com mais coisa na cabeça, assim, entra meio mais forte na nossa cabeça, né? E o Novo Testamento é bem mais fácil de ler do que o Velho, né? Então comece pelo Novo. E eu vou recomeçar no ano que vem, né, em 2023, eu vou começar tudo de novo em abril. Então, de janeiro a março, eu fico lendo assim uma coisa aqui, outra ali, né? Vou ler um monte de livros que eu tenho na casa para ler também, livros cristãos, que eu tenho um monte lá, tudo parado, precisando que eu vou ler. Mas, a partir de abril, eu começo de novo a minha leitura de 7 meses. E aí você pode começar comigo também. De novo, né? Atos capítulo 20. Tem alguém que tem algum testemunho para dizer agora, ou cala-se para sempre? Antes de eu começar aqui a palavra? Bem, está todo mundo tímido, então vamos aqui para a palavra. Atos 20, 17. Nós vamos ler até o final, aos poucos. E hoje vocês têm que usar a Bíblia mesmo, né? Que não tem aqui a projeção. Então, é bom que a gente volta a usar a Bíblia, né? Mas alguns jovens eu sei que já acostumaram a ver com o celular, que não tem jeito, né? A gente cristiano tem Bíblia lá em casa, acho que cada um tem 2, mas eles acostumaram com o celular que nunca mais pegaram essa Bíblia de papel. Mas glória a Deus, seu celular é convertido aí, tem a Bíblia? Levanta a mão. Quem tem a Bíblia no celular aí? Eita, poucas pessoas. O aplicativo da Bíblia? Ah, tá. Mas o aplicativo que tem a Bíblia toda, ele é bem levinho, ele não é pesado. Experimenta colocar, porque às vezes a gente está em um lugar que não está com a Bíblia de papel, né? Então é bom ter o aplicativo. Então vamos lá. Atos 20, 17. Senhor, fala conosco por meio da tua palavra. Aqui é um discurso de Paulo aos líderes de Éfeso, chamados também anciãos. Eles eram chamados de anciãos, mas não eram velhinhos não, tá, gente? Eram pessoas, eram homens de, a partir de 50 anos, já eram chamados de anciãos. E eles viviam bastante naquela época. Aqui de Jesus, não vivia tanto, mas pelo menos vivia 100 anos, 90, né? Mas era a partir de 50 anos, eles eram líderes, né? Das sinagogas, das igrejas, eles eram os líderes lá daquela época. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então Paulo estava ali fazendo uma despedida dessa igreja de Éfeso. Ele estava indo para Jerusalém. Ele sabia que lá em Jerusalém ele ia ser preso. Ele sabia que ele ia ter problemas lá em Jerusalém, porque Deus já tinha revelado que ele ia ser perseguido. E ali ele então está se despedindo aqui dos irmãos. E olha o que ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações. Quando na Bíblia está falando sobre tentações, principalmente no Velho Testamento, no Novo Testamento, não quer dizer pecados, viu, amados? Quer dizer dificuldades. Ora, o que
É porque tem gente que confunde tentação com pecado, né? Lá na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: e livrai-nos das tentações, e não nos deixes entrar em tentação, e livra-nos do mal. Ser tentado é uma coisa, cair na tentação é outra. Todos nós passamos por tentações, que significa aqueles momentos, né, em que, por causa das circunstâncias difíceis, por causa das situações complicadas da vida, o inimigo tenta, né, sopra no nosso ouvido para a gente murmurar, para a gente desistir, para a gente falar contra Deus. Então, isso são tentações, mas tentações não é o que pode nos levar a pecar, mas ainda não é pecado. Então, Paulo fala que ele passou por muitas lágrimas e muitas tentações, e todos nós passamos. Todos nós passamos. Com certeza, nos últimos anos aí, pelo menos nos últimos 3 anos da vida, você pode se lembrar que você andou chorando por algum problema. Quem aqui nos últimos 3 anos chorou por causa de algum problema? Eu chorei. Porque tem coisas que são muito tristes mesmo. Tem coisas que a gente fica assim, tipo, o que está acontecendo, né? Essa foi demais. Tipo, você vem apanhando, né? Aí chega uma hora que assim, a humilhação é tão grande, né? A derrubada é tão grande, assim, a queda, né? Assim, a perseguição é tão grande que você se entristece. E você chora mesmo. Então, Paulo, ele não era melhor no sentido, né? Assim, eu sou perfeito e eu aguento tudo. Ninguém aguenta tudo. Ele teve momentos de lágrimas e que ele passou até perseguição, ciladas dos judeus, armadilhas, misericórdia, né? É triste isso, porque a armadilha, a cilada, ela é algo feito realmente para fazer a gente cair, realmente para envergonhar a gente, realmente para assim, você não estava esperando, né? De repente vem aquela situação para te fazer cair mesmo. Então ele passou por tudo isso e ele falou no versículo 20: como nada que seja útil, deixei de nos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então ele já sabia que lá ia acontecer prisão e tribulação, só não sabia exatamente como que era, né? Porque são situações assim que nós sabemos que, infelizmente, não temos um mar de rosas, né, nessa terra. O nosso futuro está nas mãos de Deus e vamos caminhando para Jerusalém. Aqui eles estavam caminhando para Jerusalém e nós estamos numa caminhada para uma Jerusalém celestial, não é verdade? E nessa caminhada para essa Jerusalém celestial, nós precisamos perseverar, nós precisamos vencer as tentações, nós precisamos vencer as ciladas, precisamos buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo para a gente saber passar por essas situações. O crente precisa aprender até a desviar das setas. Quem já assistiu aqui Matrix? É muito bom esse filme, gente. Inclusive, tem uma certa analogia, né, principalmente do filme 1, né? Porque depois do 3, parece que já deram umas bagunçadas lá no filme. Mas no 1, que é o... Como é que fala? Que é o filme principal, né? Que é baseado num livro. Ele é considerado como se fosse um tipo de salvador, né? Algumas pessoas fazem até uma ligação como se fosse o próprio
povo que estava escravo ali por aquelas máquinas, né? No caso, eram as máquinas que estavam escravizando. E lá no filme Matrix, por que eu estou falando? Lá eles têm o negócio lá de desviar, né? Das balas, né? E aí, como eles estão numa realidade virtual, né? Então, na realidade virtual ali, mesmo ali, sendo computador, eles têm que aprender a se desviar, a lutar, né? Não é uma coisa assim fácil, né? Mesmo não sendo real. Imagina a nossa vida aqui, amados. Estamos vivendo aqui nessa vida real aqui, ó. Que machucou, né? Sangrou, doeu. Esses dias eu acho que meu pulso aqui foi uma linha assim. Eu não sei nem onde é que foi isso. Depois que eu vi que o negócio estava doendo, eu, gente, o que é isso? Você nem onde é que foi o negócio. E aí depois ficou ardendo e doendo. Olha, a vida aqui é real. Se alguém te ofender, você vai sentir. Às vezes até uma pessoa desconhecida nos ofende, dói. É na verdade. Quem trabalha aqui com o público sabe, né? A Adriana trabalha no atendimento ao público, né? De repente uma pessoa assim encapetada, né? Do nada. E você isso, você aquilo. E reclama do seu serviço, às vezes sem justificativa, né? O Dalvis, que trabalha com Uber, né? Tem um cliente chato, tem um cliente difícil. E às vezes a gente pensa assim, não vou me ofender porque eu nem conheço essa pessoa. Amados, mas a gente não é de ferro. Acontece que a gente se ofende. Porque nós estamos aqui nessa vida real, entendeu? A vida é muito real. Então, tem as situações que vão te ofender, tem as situações em que você vai ser desafiado a perdoar. Talvez você tenha um grande desafio de perdoar um parente. Às vezes um filho que foi indelicado com você. Às vezes um tio, uma tia que foi indelicado com você. Às vezes um primo que pisou no seu carro. Nós estamos nessa vida real e as coisas nos machucam, os relacionamentos, as pessoas nos machucam e nós também, se não vigiarmos, machucamos os outros. Precisamos pedir perdão, precisamos reconhecer que nós também erramos, não é verdade? Então, a vida real, ela dói. Estamos nessa caminhada para Jerusalém, mas sabemos que, diferente de Paulo, nessa nova Jerusalém, não nos aguardam prisões e tribulações. Nos aguardam vitórias, coroas, né? Aleluia, nos aguardam a coroa da vitória. Nessa nova Jerusalém que nós estamos indo, nós temos só a ganhar. Só a ganhar. Fala para o irmão que está do seu lado, caminho para Jerusalém Celestial. Você só tem a ganhar, amém? Você só tem a ganhar e caminhar para Jerusalém. E Pedro aqui então, ele fala no versículo 24: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo sabia que ele ia passar por algumas tribulações, mas ele não estava achando que a vida dele fosse tão preciosa que ele não pudesse passar por nada. Esse é o problema de algumas pessoas dessa nossa geração, que acham que não devem passar por nada, que acham que tem que ser poupados de tudo, né? Que acham que nunca, jamais vai ter um problema. Por isso pessoas assim não ficam casadas muito tempo. Pessoas assim não têm amizades duradouras também, porque na primeira ofensa a pessoa já vai arrumar outro amigo, né? Em vez de perdoar aquele amigo, já vai arrumar outro amigo. E eu conheço pessoas que não falam com vizinhos por causa de uma situação. Lá no meu condomínio tem isso. E o pior que o condomínio tem uma certa questão que tem a questão de comunicar, né? Tem que se comunicar, né? Amados, quem é que perde? Quem fica com esses pesos, né? Com esses fardos que vão levando para o seu futuro, vai levando um ano após outro ano, um mês após outro mês, vai levando
cargas, essas complicações, essas tentações e acaba pecando. E acaba, né, se afastando dos propósitos de Deus. Então Paulo não tinha a sua vida preciosinha, como se ele tivesse que ter uma vida perfeita e não pudesse passar por nenhuma tribulação. Saiba logo que você e eu passamos por problemas. Todos nós aqui em algum momento a gente adoece. Eu sou uma pessoa muito saudável, muito mesmo. Às vezes eu passo até um ano sem ter uma gripe. E aí quando eu tive dengue esse ano, foi muito estranho, foi muito assim, diferente. Foi muito diferente. Eu achei mais difícil do que quando eu tive Covid. Amados, todos nós passamos por problemas de saúde. Todos nós passamos por apertos financeiros. Até o milionário lá passa por aperto financeiro. Sabe por quê? Porque às vezes ele gasta demais e não faz os cálculos, né? Aí acaba se apertando. Então todos nós passamos por problemas nessa vida. Versículo 25. Agora eis que eu sei que todos vós, quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Essa parte aí que ele fala, estou limpo do sangue de todos, é uma referência àquele texto lá de Ezequiel que fala sobre o atalaia. O atalaia vê que a pessoa está, né, indo para o buraco, indo para o inferno e não fala nada. Aí Deus fala que vai cobrar dessa pessoa também, né? Do anunciador, que deveria anunciar e não anunciou. Então Paulo fala, eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu falei a todos sobre o evangelho do arrependimento, que ele fala no 21, né? Arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus. Essa era a mensagem principal de Paulo. E eu creio que nós não podemos nos afastar dessa mensagem. A mensagem do Senhor Jesus para nós em 2023, em 2022 é arrepender-se para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem. E essa mensagem que nós temos que falar com aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que precisam conhecer Jesus. Se você for falar do Evangelho, né, da Bíblia, para alguém que nunca foi crente, você precisa incluir essa questão de que todos são pecadores, precisam de arrependimento e precisa falar da fé necessária em Jesus. Essa é a nossa mensagem. Diga assim comigo. Essa foi a mensagem de Paulo. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E essa é a mesma mensagem que nós precisamos para nós e para os outros neste tempo. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Nunca se esqueça disso, mesmo você que é crente há alguns anos. Eu e você precisamos sempre estar buscando arrependimento em relação a Deus. Seja sempre Deus verdadeiro e nós é que somos pecadores. Deus sempre está certo se a gente procurar direitinho na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente vai descobrir o que não está agradando a Deus, o que a gente está precisando melhorar, o que está falhando, não é verdade? Então precisamos nos arrepender e precisamos também guardar a nossa fé no Senhor Jesus. Não coloque a sua fé, a sua crença em qualquer outra coisa que não seja Jesus. Eu gosto muito dessa música que a gente cantou. Eu confio em Ti, Jesus. Confio em Ti, Jesus. Eu coloco a minha fé em Ti, Jesus. Amados, porque não há outro nome que possa nos salvar. Não há outro Salvador que não seja Jesus. Amém? Glória a Deus.
Versículo 28. Olhai, pois, por vós, por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo nos constituiu bispos, para apacentarmos a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha, ele sabia, ele já tinha tido essa revelação do Espírito Santo, que depois que ele morresse, iam aparecer homens cruéis, lobos, que iam pregar outras coisas e eles iam ser tentados a acreditar. Então, infelizmente, algumas centenas, no máximo uns 200, 300 anos depois aqui, que Paulo morreu, essas igrejas aqui foram acabaram, não existiram mais. Essas cidades foram caindo no esquecimento, hoje são apenas ruínas. Se o Evangelho tivesse permanecido ali naquele lugar, essas cidades teriam continuado, né? E até hoje nós teríamos uma igreja ali de 2000 anos, mas não continuou. Não continuou. Tem cristão que pensa que ele vai parar de ir para a igreja e vai ficar tudo bem. Aí mais 100 mil cristãos param de ir para a igreja e acham que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, não sabe o que vai acontecer, vai fechar um monte de igreja. E é por isso que lá na Europa tem um monte de igreja fechada. Porque o que aconteceu? Dos anos 70 para cá, aos poucos a Europa foi deixando de ser cristã. Uma geração passou a ver apenas seus pais irem para a igreja, eles não queriam mais ir para a igreja. Aí depois essa geração morre, né? Aí ali a partir dos anos 90, aí que foi piorando mesmo. E hoje lá na Europa, na Inglaterra, em Londres, em vários lugares da Europa, lugares que eram igrejas bonitas, né? Como é que fala? Antigas, construções bonitas, fechadas. Algumas viraram livraria, outras viraram bares, outras viraram museus, não museu cristão, museu de outras coisas. Aí, muito crente acha assim, né, que não, se eu não fizer a obra de Deus, outro vai fazer. Não, amado, não vai não, vai ficar faltando mesmo. Ah, se eu não fizer, Deus vai levantar outros. Não sei quem foi que falou isso. Foi alguém que queria dar uma boa desculpa para os outros, né? Aí ficam falando isso. Não vai não. Não vai. Se um monte de gente parar de ir para a igreja, Batista Jesus e a vida, o que vai acontecer? A gente vai ter que fechar. Vai ter que juntar junto com outra, né? A gente tem uma experiência assim, amados. A gente abriu uma igreja, a gente abriu uma congregação lá no Penorte. Só que não era no Penorte de cima, era atrás, né? Sol nascente. Aí o que aconteceu? Uma pessoa chegou para a pastora Almir e falou que tinha ela, tinha um esposo, tinha mais umas 10, 15 pessoas que frequentavam essa igreja. Aí a gente foi lá e abriu a igreja junto com eles. Só que a gente abriu a igreja junto com eles, eles não passaram lá 15 dias. Eles simplesmente sumiram do mapa. E a gente ficou lá 1 ano, ou 1 ano e meio, uma coisa assim, por aí. Eles não frequentavam mais a igreja. Nós não tínhamos condições de ficar indo lá, eu e Nézia, a gente já cuidava da Ceilândia de tantas outras coisas, né? E aí saía 3, 4, 5 pessoas da Ceilândia para fazer o culto lá no Penorte. Tem sentido isso? Aí Deus me deu um sonho, né? Sobre
fechar lá. Eu falei, nunca pensei que ia fazer isso, mas é isso que vai acontecer. E foi um tempinho antes da gente abrir aqui. Porque Deus me deu um sonho, que era para fechar lá e abrir em outro lugar. E aí eu falei para o Inés, esse outro lugar eu acredito que é Riacho Fundo 2, porque há muito tempo eu já me incomodava com essa questão de abrir a igreja aqui em Riacho Fundo 2. Então, o que acontece quando as pessoas param de ir para a igreja, amados? Ela fecha. Essa é a verdade. Então tivemos que fechar lá. Não tinha o menor sentido a gente ficar pagando aquele aluguel lá se não tinha uma pessoa. E parece que Deus fechou as portas lá. Que a gente fez alguns cultos lá, até de criança, tal, não sei o que, mas ninguém voltava. Uma coisa estranha. Então fechou as portas lá, não tinha ninguém de lá que frequentasse a igreja. Nem os que falaram que ia, nem outros. Nem apareceram outros, nada. Então eu sei dessa experiência, sei que fecha. Fecha, não tem jeito. Teve uma igreja famosa que abriu umas 2, 3 igrejas aqui na Samambaia. Uma igreja famosa da televisão. Aí, inicialmente, o primeiro lugar que eles alugaram, gente, era um lugar enorme. Enorme, enorme. Pensa uma coisa assim, tipo um supermercado. Era enorme. Passou mais ou menos um ano, eles já estavam fechando lá. Não tinha dado muito certo. Porque muita gente vem de São Paulo para cá, acha que Brasília, o povo é animado. Meu Deus, não é animado não, gente. Eu sei como é que é. Encher a igreja de Brasília não é coisa fácil não. Tanto é que se aqui em Brasília, o DF todinho, tiver umas 10 mega church, que é a igreja com mais de 1000 membros, se tiver 10, é muito. Coisa que é comum lá em São Paulo. Lá em São Paulo a cada esquina tem uma mega church. Não é porque São Paulo tem muita gente, é porque parece que o pessoal lá tem uma coisa assim de ser mais crente, assim, sabe? É uma coisa mais animação, assim. E aqui em Brasília a coisa não é fácil, não. E aí essa igreja famosa, né, que estava nos 3 lugares ali da Samambaia, aí eles foram para um lugar menor. Aí eu vi que eles tinham lá na norte e tinha lá na sul. Agora eles não têm mais lugar nenhum. Já desistiram. Acho que voltaram para São Paulo, né? Esses pastores que vieram para cá enviados, voltaram para São Paulo. Então, gente, é isso. Saiba o seguinte, que se você for tentado a abandonar a casa de Deus, saiba que você vai estar prejudicando a obra de Deus. Você vai estar prejudicando, não tem jeito. Porque essa é a vida real. Essas igrejas passaram a não existir anos depois. E isso foi muito triste, né? Aí vamos lá, 31. Portanto, vigiai. Já estou terminando. Lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a graça e a palavra da sua graça, e a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Glória a Deus. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem falou isso? Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vamos falar todos juntos? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente pensa nesse texto parecendo que é só tem a ver com finanças, né? Não, amados, não é só com finanças. Quando você dá amor, você está sendo bem-aventurado. Quando você dá o seu tempo na casa de Deus, você está sendo bem-aventurado. Quando você tira tempo para orar pelos outros, você está sendo bem-aventurado. Amém? Quando você se empenha pela sua família, você gasta o seu tempo para fazer o melhor pela sua família, você está dando, né? Quantas avós fazem
fazem isso, né? Cuida dos netos, minha mãe é nesse caso. Está dando, está sendo bem-aventurado, porque está dando, não está recebendo. Amém? Essa é a vida cristã. A vida cristã verdadeira é realmente a gente servir o próximo. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou por todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijava-o, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam ele até o navio. Então, ele fundou essa igreja, ele formou pastores nessa igreja, deixou pastores nessa igreja, e ele foi para Jerusalém, porque ele tinha uma missão para cumprir ali em Jerusalém. Quando ele foi preso, lembra? Ele foi preso, ele foi para Roma, né? E Deus falou que ia levar ele mesmo para ele testemunhar do Evangelho na presença de reis. Então Deus cumpriu isso na vida de Paulo. E ele fala aqui que ele trabalhava, né, com as suas próprias mãos, no versículo 33 e 34. Ele fazia tendas. Essas tendas eram muito úteis, né, naquela época, porque eles passavam um tempo, às vezes, na cidade ali, construído de tijolo, de pedra, mas eles viajavam muito e precisavam dessas tendas. As tendas eram feitas de couro, dava bastante trabalho, tinha que curtir o couro, né? Tinha que costurar, emendar, fazer as estacas, tinha que vender para a pessoa certinho, né? Não adianta você vender só o couro para estender. Você tem que vender as estacas, tudo certinho, as cordas, porque senão não faz a tenda. Então ele trabalhava com isso, junto com outras pessoas. Então ele ficou ali 3 anos nessa cidade, trabalhando, se sustentando e pregando o Evangelho, e ensinando para aquelas pessoas, e formando líderes, e formando pastores. Ele estava fazendo o que ele podia, e o que ele não podia, Deus fazia, né? Ele estava se empenhando para fazer a obra de Deus. E isso é algo tremendo, né? Algo maravilhoso, um exemplo de vida para nós. Amém? Não falta exemplo, né? Tem o exemplo de Jesus, tem o exemplo de várias pessoas da Bíblia, várias pessoas que nós podemos usar como exemplos e aprender muitas coisas com elas. Que o Senhor nos ajuda. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, dá-nos, ó Deus, realmente para nosso coração preparado, quebrantado, ó Deus, para darmos a Ti a nossa adoração, para darmos a Ti, ó Deus, para não ficarmos apenas esperando receber do Senhor ou receber de alguém, mas darmos a Ti o louvor, darmos a Ti a adoração, darmos a Ti tudo que somos, darmos a Ti o nosso tempo, darmos a Ti, ó Deus, Deus, a nossa dedicação, darmos ao Senhor, ó Deus, tudo que o Senhor merece. Senhor, e abençoa, Senhor, poderosamente, Deus. Senhor, as vidas de cada pessoa dessa igreja, cada pessoa, Senhor, dessa obra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero chamar aqui minha mãe para a gente orar pelas finanças de todos. Se você tem milagres ainda que você precisa nas suas finanças,